dentro de vários propósitos do apóstolo Paulo. E um deles era se identificar que Paulo, ele não foi o fundador da igreja em Roma, não foi o apóstolo Paulo. Então era necessário, havia um burburinho de que Paulo era um mentiroso, que a doutrina que ele pregava era uma doutrina falsa, que era a doutrina da cruz. Então havia muitas coisas que atingiam o apóstolo. Então, quando ele começa a escrever a carta aos Romanos, ele vem com a aplicação e depois ele estabelece o propósito, por que ele estava escrevendo essa carta. Mas nós sabemos que a maior intenção do apóstolo Paulo era achar um meio para que ele pudesse fazer a missão na Espanha. Então Roma ficava já no caminho, já que era a Europa, um dos países primeiro da Europa. Chegando em Roma, ele já ficava mais perto dele chegar até a Espanha. E o campo do apóstolo Paulo, o campo da Ásia, já tinha ficado pequeno. Ele já tinha evangelizado, aberto muitas igrejas na Ásia, na Acaia. Então agora ele quer desenvolver mais, o desejo dele era ardente no coração de pregar o evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo ele não perdia tempo, ele corria contra o tempo. E quando ele viu que o campo da Ásia estava pequeno, já estava ficando pequeno, ele manda essa carta aos Romanos, se identificando e dentro de um propósito, porque que ele queria estar com os irmãos. E ele começa falando algo no capítulo 1, a questão de como a raça humana no momento se encontrava e ainda se encontra sem Deus. Ele começa falando da questão da idolatria e da depravação dos homens, quer dizer, a mente do homem por causa do pecado, houve uma depravação total. É por isso, irmãos, que muitas pessoas falam do livre-arbítrio, mas na verdade o livre-arbítrio não existe. Não existe. Porque vamos lá, por mais que o homem queira ter o seu livre-arbítrio, se deixar ele, se a faculdade mental do homem foi atingida por causa do pecado, o homem nenhum tem condição de voltar para Deus se Deus não o chamar. Se não for a misericórdia, o amor, a graça do nosso Senhor Jesus, homem nenhum tem condições de si mesmo retornar para Deus, mesmo porque o homem é um carro sem Deus, ele é um carro de ladeira abaixo, desgovernado, que ele só pende para o mal. Quanto mais eu falo que sou bom, aí é que eu sou ruim. Quanto mais eu começo a realçar as minhas habilidades, os meus dons, aí é o perigo, porque entra o eu, já não entra mais Cristo, já não entra mais Deus na história, mas entra o eu, né? Estava conversando hoje com o meu cunhado, que está em Guaratuba, e ele conversando da igreja, falando da igreja, a igreja, graças a Deus, cresceu muito, e eu louvo a Deus por isso, falando para ele que eu estava orgulhoso, e dei um toque para ele, falei: meu irmão, lembre-se que não é você, lembre-se que é Deus que está fazendo através de você esse povo ser guiado. Não deixe o orgulho entrar no seu coração, porque se o orgulho entrar no seu coração, entra um monte de tranqueira junto. Lembre-se disso, amém? Porque eu vi ele falando muito eu falei: olha, tira o eu, esquece o eu e coloca Cristo na história. Então o apóstolo Paulo começa falando que no capítulo 1, que o povo está debaixo da ira de Deus, e que a raça humana, por ter se rebelado contra Deus, adorado a criatura no lugar do Criador, Deus expôs ele aos seus próprios desejos. E nós vimos o que aconteceu no versículo 29 e no versículo 32. Quando chega no capítulo 2, essa metralhadora agora vira para os judeus,
Porque os judeus tinham uma autodesculpa de falar: nós somos inatingíveis, porque nós conhecemos a lei, nós estamos protegidos pela lei. Aí o apóstolo fala: olha, não adianta nada vocês estarem protegidos pela lei e não cumprirem a lei. E a semana passada nós entramos no capítulo 3 até o versículo 18. E hoje nós iremos ler, fechando Romanos 3, nós iremos ler no capítulo 19, do versículo 19 do capítulo 3, até o versículo 31. Amém? Amém. Mas dentro de mais de 10 versículos, eu quero ser bem rápido, trabalhar muito rápido. Nós vamos dividir em mais ou menos 3 aspectos ou pontos aqui para nós concluirmos o capítulo 3 rapidamente. Amém? Amém. Então iremos ler o capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 31. Todos acharam? Amém. O texto em cima fala assim: o judeu não constitui exceção. Como é que está no de vocês? No subtítulo: Tá sim. ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há o quê? No da pastora está? Diferença. Aqui está distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a que Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Onde pois a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Por que lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Só até aqui, meus irmãos. Nós concluiremos rapidamente isso aqui.
O apóstolo Paulo começa falando aqui no versículo 19, algumas coisas interessantes, porque essas perguntas com certeza chegariam até ele por intermédio daqueles que acreditavam que a lei justificava. E aqui há várias perguntas e respostas ao mesmo tempo. Ora, sabemos que a lei, versículo 19, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Vamos lá, primeiro é entender o que é isso, o que o apóstolo Paulo estava falando a respeito disso. Porque os 10 mandamentos, o homem pediu algo para servir de proteção para eles. E Deus mandou os 10 mandamentos para que eles, se eles fizessem cumprir os 10 mandamentos, as bênçãos de Deus estavam sobre eles. Só que quando Deus faz isso, esse tipo de acordo, Deus ele já tinha um segundo plano, porque Deus ele já sabia, na sua infinita sabedoria, misericórdia, amor, ele já sabia que nenhum ser humano tinha condições de cumprir as regras da lei. Então essa pessoa falasse, não, eu consigo, ela já estava assumindo um grande compromisso de errar lá na frente. Porque os 10 mandamentos, vamos lá para os 10 mandamentos, Êxodo 20. Só para nós entendermos. Deus ele não fez a pegadinha do malandro com os filhos de Israel. Mas ele falou, olha, vocês estão pedindo algo, eu vou dar para vocês. Só que a minha lei é santa. E o homem não consegue se santificar baseado nos seus méritos. Porque o pecado ainda estava introduzido na raça humana. Então, por mais que eles quisessem cumprir a lei, eles não tinham condições, porque um dos mandamentos da lei, vamos lá para o versículo, os 3 últimos mandamentos, vamos lá para o versículo 15 de Êxodo 20. Posso ler? Amém. Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quando chega no 17, é impossível que alguém não quebre esse mandamento. Aqui cai por terra toda a santidade que alguém queira concluir baseado no seu padrão de santidade. Porque Deus coloca um mandamento aqui, que ele é o divisor de águas dos 10. Não cobiçarás. O não cobiçarás, ele é algo que está aqui, ó. Não tem como não cobiçar. Não tem alguém que já não existe alguém que nunca cobiçou algo. Então, quando chega no não cobiçarás, a raça humana se prostra. Cai por terra aquilo de você achar que pode cumprir. Jamais. Mesmo porque os 10 mandamentos ele não veio para o homem cumprir. Jamais. Os 10 mandamentos ele veio para apontar que nós precisávamos urgentemente de um Salvador. Porque mesmo os 10 mandamentos sendo santos, sendo as leis morais do Senhor, o homem não tinha condições de cumprir. Porque quando chega no não cobiçarás, vamos lá, a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento,
nem coisa alguma. Aí ele nos pega. Aí ele nos pega. Porque é impossível que nós aqui, que nunca conhecemos a lei, nós passamos por esse processo. Se não for o sangue de Jesus, irmão, nos purificando, nós iríamos para o inferno. Esse era o nosso lugar. Então esse não cobiçarás, ele fecha. É como se Deus falasse: olha, os 9 vocês podem até conseguir. Não furtar, respeitar pai e mãe, guardar o sábado, não adorar outros deuses, esses vocês podem até conseguir. Mas o não cobiçar, aqui para nós, irmãos, aqui nesse montinho que está aqui nessa noite, será que nós já não cobiçamos alguma coisa? Com certeza. E por que só Deus conhece esse mandamento? Porque ele está aqui, Zuleika. Aqui, Cobiça está aqui, A cobiça é algo que não dá para detectar. Matar alguém é coisa grave, mas fica muito notório. Agora a cobiça fica aqui, Não cobiçarás. Cobiçou, quebrou. Agora vamos lá para Tiago, capítulo 2, versículo 10. Dá para entender mais ou menos, irmãos? Então, os 10 mandamentos, na verdade, era para cumprir ou era para entender que precisávamos de um Salvador? Precisávamos de um Salvador. Precisávamos. Então, o apóstolo Paulo, ele fala para que toda boca se cale. Toda boca, sendo judeu, sendo grego, sendo padre, sendo ancião, sendo pastor, toda boca se cale perante a lei. Porque se nós não podemos cumprir a lei, nós continuamos nos nossos pecados. Então não existe ninguém bom. Mas vamos lá para Tiago. Tiago capítulo 2. Só o versículo 10. E aqui é gostoso porque para os seguidores de Ellen Goldwhite, vocês sabem quem é essa mulher? Então guardem esse nome. Ellen ou Ellen Goldwhite. Essa mulher é a profetisa da igreja adventista do 7º dia. Eles até creem em Cristo, mas se não for baseado nos ensinamentos de Ellen Goldwhite, Cristo fica em segundo plano para eles. Coitada. E fora as bizarrices que tem nos livros dessa mulher, segundo o que ela... Quando alguém estiver falando dos ensinamentos de Ellen Goldwhite, aí você abre a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Isso. Como está na de vocês aí, meus irmãos? Quem achou primeiro pode ler. Que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Amém? Você pode guardar toda a lei, você guardar o sábado, você fazer tudo aquilo que a lei manda, mas se você tropeçar num pontinho sequer da lei, você já jogou tudo fora. Aquilo que você fez como obra foi tudo por terra. Por quê? Porque você tropeçou num ponto e a lei tinha que ser cumprida à risca. Não adianta só guardar o sábado. Você teria que guardar o sábado e guardar todos os preceitos da lei. E isso é impossível de um homem em sã consciência cumprir. Primeiro, por causa do não cobiçarás. Quando chega no não cobiçarás, você pode jogar tudo fora. Tudo fora. É como se você tivesse feito um bolo.
A pastora já passou por isso, a pastora Eva. Que ela gosta de fazer os bolos dela. E eu gosto de comer. É como você fazer todo o bolo. Prepara a massa, todos os ingredientes que vai no bolo. Esquecer do fermento. Esquecer do fermento. Eu me sinto mal. Você jogou todos os ingredientes fora por causa do fermento. A mesma coisa é tentar viver sem Cristo. A mesma coisa é achar que se apegar numa religião, numa doutrina, num ensinamento, te levará para lugar algum. A primeira coisa que vem do teu coração é arrogância. Os judeus eram muito arrogantes e até hoje eles são arrogantes. E eu quero falar algo, não se escandalize. Se eles não voltarem para Cristo, todo o segmento da lei que eles tiveram, desde Moisés, isso foi à toa. Vão para o inferno também. Também. Por quê? Porque só há um caminho, só há uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Aleluia. Então guarde esse nome desta mulher, dessa profetisa, Ellen. Goldwhite. Ela é profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é bambambam da igreja. Ela é muito importante. Sem os ensinamentos dela fica difícil de você seguir as cartilhas da Adventista. Mas vamos lá. Mesmo muitas profecias dela Isso. não se cumpriram. Muitas não se cumpriram, né? O Luiz lembrou de quem eu estou falando. Volta para Romanos. Aí o apóstolo Paulo fala que cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Não é que a lei é ruim, não. A lei ela veio para mostrar o quanto nós éramos pecadores. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que é isso? Vamos lá. Desde a antiguidade, desde Moisés, que eles vêm falando, os profetas vêm falando que a graça seria manifestada. Aí quando chega nos profetas menores, Joel, Oséias, todos eles vêm falando dessa graça maravilhosa. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, todos vêm falando da revelação da graça, sendo profetizada por eles, se manifestando de uma forma totalmente diferente. Tanto na lei como os profetas já falavam que essa justiça de Deus seria revelada ao homem. Que justiça é essa? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então já não é baseada nos méritos do homem, já não é baseada naquilo que o homem faz, na santidade do homem, mas agora é baseada justamente na fé em Jesus Cristo. Essa justiça ela se revela através dessa fé que nós temos em Jesus, e só Ele pode manifestar a sua bondade, o seu poder, a sua misericórdia e a sua bondade sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Agora, tanto o judeu como o não judeu,
o americano, o asiático, toda a raça humana, agora depende de um só mediador: Jesus Cristo. Glória a Deus. Negro, branco, mulher, homem, toda a raça agora fica na dependência do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É por isso que nós nos rendemos a Ele, porque agora já não é por obras, porque se fosse por obras, irmãos, nós estávamos perdidos. Eu quero trazer algo aqui, ainda bem que é no culto de ensinamento. Hoje eu tenho visto a dificuldade das pessoas estarem na igreja, mesmo sendo uma igreja que prega graça, aonde não tem mais usos e costumes. Nós temos dificuldade com as pessoas não têm compromisso. Agora imagina se isso fosse imputado sobre elas, a obrigação de fazerem sacrifícios. Imagina como estaria o coração dessas pessoas. Isso aqui estava lotado, mas por obrigação, não por amor. E vem esse Deus maravilhoso, nos agraceia com esse amor verdadeiro, dando o seu Filho, para que nós não precisássemos ser justificados pelas obras da lei, abrindo o cenário, abrindo uma nova história, para que eu e você pudesse ser participantes da mesma graça, só crendo. Só crendo que Ele é verdadeiro, só crendo que a morte dele foi perfeita, só crendo que a ressurreição dele nos trouxe vida. Aleluia. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. No versículo 23 ele fala que todo homem estava encerrado debaixo do pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todo homem. Aqui abre duas questões aqui, sérias. A primeira é que o homem, antes de nascer, ele já estava condenado. Antes de nascer, ele já tinha o passaporte direto para o inferno, por causa do pecado do nosso irmão Adão. Então toda a raça humana estava encerrada debaixo do pecado. E segundo, porque o próprio homem se afastou de Deus. E sabe por que nós estamos aqui nessa noite? É porque esse Deus maravilhoso, esse Deus é amor. Glória a Deus. Nós, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, filhos, eu vos chamo para a maravilhosa graça. Aleluia. Gratuitamente vocês são participantes pela fé. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso é muito amor. Nós não éramos merecedores. Diz aqui o versículo 23: todos, pois todos pecaram, todos. Quem conhecia a lei, quem não conhecia, e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciatório. Aí que eu queria dar uma paradinha aqui, irmãos, e eu já preguei a respeito disso aqui. Esse propôs aqui, guarde bem isso na tua mente para você não esquecer. O que é isso? Aquilo que antes estava em oculto, aquilo que só justificava o homem através de sacrifício de bodes e cabritos e novilhos, estava em oculto. Agora isso é colocado num plano exposto. Agora aquilo que estava em oculto, através de Jesus Cristo, Deus coloca um plano público. Que plano é esse?
o plano da redenção através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Quando chega aqui nessa palavrinha propiciação, aqui está o antídoto, aqui está o ápice desse texto. Porque, se você não lembra, uma vez eu ministrei, ainda quando nós estávamos no antigo ministério, a respeito de propiciação. Essa palavra propiciação, guarde isso no seu coração. Ela vem do propiciatório. E o que é o propiciatório? Alguém lembra disso? Não? Por isso, irmão, que eu falo, cadê a caneta de vocês? Cadê o caderno de vocês? Essa palavra propiciatório é aquela tampa da Arca da Aliança. Aquela tampa que, aonde tampava a Arca da Aliança, com 1,10 de largura por 60 de comprimento, e que ficava em cima 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas juntas. Aquela tampa que ficava embaixo daqueles querubins, aquilo é chamado propiciatório. Então, quando o sacerdote, anualmente, o sumo sacerdote, o maior, entrava para prestar sacrifício no Santo dos Santos, ele pegava uma esponja com o sangue dos animais. Primeiro ele pegava o sangue do novilho para fazer expiação do seu próprio pecado, para depois fazer isso pelo povo. E o que é que ele fazia? Ele pegava essa esponja e ele aspergia o sangue do animal, guarda isso, irmãos, na tampa do propiciatório. Aquela tampa se chamava propiciatório. Ali já era manifestada a graça de Deus, porque embaixo do propiciatório ficava 3 coisas especiais. E uma delas eram as tábuas dos 10 mandamentos. Para você ver que a graça, ela sempre se sobrepõe à lei. Aquela tampa do propiciatório era onde o sangue dos animais caía em cima. Era por intermédio daquele propiciatório que o sangue das pessoas os pecados das pessoas eram apagados através do sangue dos animais. Embaixo, aquilo que trazia, que realçava o pecado do povo, que era a santa lei, os 10 mandamentos, um pote de maná e a vara de Arão, ficavam guardadas ali embaixo. E ninguém poderia abrir aquela tampa, porque se abrisse aquela tampa, recaía o pecado da nação. Então, desde a antiguidade, que a graça de Cristo já se manifestava no meio do povo. Glória. E agora, essa mesma palavra propiciatório, propiciação, ela é revelada através de Cristo. Aleluia. Não com sangue de animais, não com sangue de bode, não com sangue de touro, mas agora é com o próprio sangue do Cordeiro Imaculado, para limpar, para purificar e para nos justificar. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Então ele é a nossa propiciação. É ele que foi exposto. Aquela chibatada na cruz, aquele sangue sendo derramados na via dolorosa, aquele sangue sendo derramado ainda no pátio do sumo sacerdote, era por amor de mim, de você e da humanidade. Aleluia. Agora, como que pode as pessoas voltarem as costas para Deus? Como que pode, irmãos, depois de uma bênção, de uma graça sendo manifestada de uma forma tão poderosa, as pessoas saem da igreja, as pessoas viram as costas para Deus, as pessoas se revelam quem elas são depois de um amor tão infinito desse? Glória. E melhor ainda, é que Deus continua amando, mesmo quando as pessoas
viram as costas para ele. Aleluia. Plano público, ele foi exposto. É como se Deus falasse: agora esse plano eu estou expondo para o mundo. Agora não é só mais para os judeus, mas é para todo aquele que crê. E graças a Deus que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. Porque nós somos Amém. justificados e santificados, não pela lei, não pelas obras da lei, mas pelas obras de Cristo, por intermédio do seu sangue. Aleluia. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Guarde essa palavra, irmãos. Propiciação, pagamento, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando Deus ele olha para a humanidade, lógico que a vontade do Senhor não é que o homem se perca. Se a vontade de Deus fosse que o homem fosse direto para o inferno, Deus não tinha mandado o seu filho. Verdade. Há uma porta de salvação aberta. E Aleluia. urgentemente precisamos falar para as pessoas que não é Maria que salva, que não é a religião que salva, não são os méritos humanos que salvam, mas é a fé, algo que o próprio Deus colocou no nosso coração, que nos levará a ter uma vida de santidade com Deus. Aleluia. Amém? Se coloca de pé, filhos. Glória a Deus. Aleluia. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aleluia. O que é isso aqui? É que Deus ele colocou, ele estabeleceu a lei. E ele falou: olha, vê se vocês têm condições de ser justificados pela lei. Se vocês conseguirem, maravilha. Agora, se vocês não conseguirem, eu estou dando a vocês o meu filho, o justificador de todo homem. Então ninguém, irmãos, ninguém consegue ser justificado se não for mediante o sangue da nova aliança. Aleluia. No domingo nós teremos aqui de novo a nossa ceia. Glória a Deus. E eu fico muito triste, confesso, que quando eu vejo as pessoas não valorizar o culto de ceia. É um dos cultos mais importantes na vida de um cristão. Porque é nesse culto que nós fazemos menção, que nós lembramos de que um dia alguém nos justificou. Foi esse sangue verdadeiro, puro, não de animais, mas de um cordeiro, que foi preparado desde a fundação do mundo, para que eu e você tivéssemos acesso Aleluia. a essa graça. Glória a Deus. Aonde, pois, a jactância? Até brinquei com o pastor Adalto esses dias. Aonde, pois, a jactância? Essa palavra jactância quer dizer arrogância, né? Méritos próprios. Eu não sei como é que está da pastora. Versículo 27. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? Isso, orgulho. Temos motivo algum? Não, nenhum. Não. Porque não é mérito nosso. Aonde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé.
E a fé, ela nos tira do grau do eu, para nos colocar totalmente na dependência de um só, que é Jesus Cristo. Então não é pela lei, não é pelas obras, mas a única fonte de graça, de misericórdia, vem de Deus. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O que quer dizer isso? É que é o seguinte: a lei para aqueles que creem em Cristo, ela não pode ser anulada. Porque aquilo que está nos 10 mandamentos, nós agora não cumpriremos por obrigação ou por medo. Nós cumpriremos por amor a Cristo. Quando fala para que nós não venhamos matar, por que hoje nós não matamos mais? Porque em lugar do ódio, o que gera no coração do cristão, isso é, se realmente ele for crente, se realmente ele for, porque não basta falar. Eu já falei várias vezes aqui, que quando você fala que é crente, você está se denunciando. Então as tuas atitudes mostrarão se realmente você é ou não cristão. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor eterno Deus, sabe, Senhor, que toda boca se cala, porque se não fosse a tua justificação em nós, o teu sangue, o teu sacrifício, nós estaríamos perdidos, ó Senhor. Verdade. E é por causa da propiciação, é por causa da paga, é por causa do preço que o Senhor pagou. É que hoje, meu Deus, nós somos agraciados, felizes, completos, na certeza que o céu já faz parte das nossas vidas. Sabendo, meu Deus, que mesmo caminhando no mundo de pecado, todos os dias, o Senhor nos justifica pela tua infinita graça e pela tua gloriosa misericórdia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado.